Olá, amigos do canal Espiritualidade. Hoje vamos abordar no nosso programa o tema do Natal. Vamos sair daquela sequência que estávamos estudando até o último programa, da doutrina de Sócrates e Platão, a relação do pensamento desses filósofos com os ensinamentos de Jesus e com o Espiritismo. E hoje vamos falar um pouco sobre o Natal. O Natal é uma data que sempre nos traz muita alegria, há um grande contentamento da minha parte em abordar esse tema, devido ao grande significado que essa data tem para todos nós, especialmente para mim. O Natal sempre foi uma época de emoções grandes e emoções contraditórias, ao lado de uma tristeza, também ao lado de uma alegria muito grande. E mais tarde entendi, depois de passar alguns anos estudando a doutrina, pesquisando, a gente entende um pouco esses sentimentos, que tem muitas relações com a nossa própria vivência, a nossa própria história espiritual, mas também tem relação direta com a realidade espiritual do planeta. Numa mensagem, o Espírito Meimei nos fala de uma angústia que muitas pessoas sentem na época do Natal e que se refere justamente ao sofrimento que a humanidade ainda passa nesses tempos, pelas dificuldades que as pessoas ainda enfrentam na sua evolução, no seu aprendizado. Existe ainda no planeta realmente muitos motivos para nos sentirmos tristes nessa época, em pensar que muitas pessoas estão privadas de algumas condições que hoje nós já usufruímos, como o aconchego da família, o abrigo do lar, os recursos que nos garantem a sobrevivência. Hoje existem no mundo milhões de pessoas que não possuem nem mesmo um lar para estarem nessa noite e poderem relembrar em paz o nascimento de Jesus. E para muitas pessoas essa lembrança muitas vezes nem tem muito significado, porque para eles Jesus acaba sendo muitas vezes uma figura histórica, em outros é algo distante em pensar no seu sofrimento, em toda a sua dificuldade. Mas para aqueles que estudam a vida espiritual de acordo com os ensinamentos que os Espíritos nos deram, nós entendemos que todo esse quadro ainda de lutas, de dores, de sofrimentos, fazem parte das necessidades de aprendizado que nós temos. E sabemos que hoje, mesmo nós estando aproveitando algumas condições da vida, nós sabemos que elas são sempre temporárias, são sempre efêmeras, e a vida sempre se renova e nos traz novas oportunidades de aprendizado, e que muitas vezes envolvendo ali experiências de carência, de limitações, de dificuldades. E isso não deveria trazer para aqueles que já começam a estar despertos para a vida espiritual nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de medo, pois somos confiantes de que Deus sempre nos fornecerá aquilo que efetivamente é importante para as nossas experiências em cada momento da nossa evolução. Mas o fato é que muitas pessoas nessa época de Natal experimentam a tristeza, a melancolia, que podem ser por processos pessoais, decorrentes das suas histórias, das suas vivências, de experiências muitas vezes não bem compreendidas, não bem elaboradas dentro de si mesmas. Muitas pessoas passaram por momentos difíceis nessas épocas. Hoje mesmo, neste dia que estou gravando este programa, uma pessoa me relatou isso, que ela já não gostava mais da época do Natal porque ela tinha perdido uma irmã de uma forma trágica nessa época. E há inúmeras histórias de pessoas que passaram por muitos sofrimentos nesses períodos, que muitas vezes fazem parte ali das necessidades mesmo das pessoas, de nesses momentos que teriam um significado para as pessoas, acabam vivenciando essas experiências dolorosas, essas experiências aflitivas. E elas têm uma razão de ser, naturalmente que elas têm uma contribuição para esses espíritos que passam por isso. Outras pessoas alegam nessa época do Natal, então, que é apenas uma comemoração que foi imposta por razões religiosas, culturais. No vídeo que eu vou deixar indicado para vocês no final dessa nossa gravação do programa de hoje, lá faço algumas considerações sobre esses aspectos históricos do Natal, que para esta data de hoje eu pensei, não seria bom nós abordarmos, não faria parte desse conjunto de reflexões que eu quero trazer para todos nós. Algumas pessoas pensam então que o Natal seria apenas uma data, apenas convencional, uma oportunidade das pessoas se reunirem,
Há aqueles que pensam que é apenas incentivado porque há todo um interesse comercial por trás dessa data, mas nós sabemos que as coisas têm os significados que nós damos a elas. Se nós tornarmos essa festividade, essa lembrança que nós temos do Natal, como um evento meramente comercial, de obrigações, de cumprimentos de certos ritos, de certas obrigações, será exatamente isso. Se nós transformamos o nosso Natal num período de compras, de compromissos, de deveres, de confraternizações nem sempre realmente fundamentadas na fraternidade, ele se torna isso. Pois tudo na vida tem a coloração, o aspecto que nós imprimimos a ele. Tudo aquilo que nós vivemos, na verdade, reflete como nós encaramos aquilo que nós estamos vivendo. Se eu acho que as minhas experiências são sempre negativas e improdutivas, elas sempre serão assim. Isso vale para qualquer circunstância da nossa vida. Nós sempre podemos dar a qualquer evento um significado diferente, mesmo que ele seja de dor e de aprendizado para a nossa evolução espiritual. As pessoas que entendem que o Natal é uma época de confraternização, de reunião da família, seriam os que estão mais próximos desse significado que o Natal realmente deveria ter. De lembrar as pessoas que nós fazemos parte de uma grande família universal. Pois nesta data, originalmente, nós cristãos lembramos do nascimento de Jesus. Há muita dúvida sobre os aspectos históricos do dia 25 de dezembro. Há já um consenso nos meios dos historiadores, dos estudiosos das origens do cristianismo, que de fato Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essas datas podem variar muito de acordo com as pesquisas que foram realizadas, o fato é que ninguém tem certeza exatamente. E mesmo alguns eventos que estão associados ao nascimento de Jesus também não se há muita certeza sobre eles. Também no vídeo que eu já citei, também faço algumas considerações breves sobre isso. Mas o mais importante é nós pensarmos que, em algum momento da história da humanidade, por volta de 2000 anos, nasceu alguém que trouxe princípios revolucionários para o seu tempo, que é Jesus. E que se aqueles princípios que ele ensinou, se aqueles mandamentos que ele nos ensinou, que ele nos convidou a seguir, se eles fossem colocados em prática hoje, por toda a humanidade, nós teremos uma mudança radical de todas as condições da vida no planeta. Se nós conseguíssemos hoje aplicar em nós o princípio de amar ao próximo como a nós mesmos, nós observaríamos uma mudança significativa em toda a humanidade. O grande desafio é que nós ainda não acreditamos muito nessa ideia de que amar ao próximo como a si mesmo é algo urgente, é essencial, é fundamental para as pessoas no nosso tempo, como foi para aquelas no tempo de Jesus e mesmo antes. E muitos dizem, mas isso é uma utopia, imaginar que as pessoas terão um sentimento fraterno umas pelas outras em algum momento e que se tornará uma regra. Na verdade, é uma utopia nos nossos dias. Como hoje muitas realizações da humanidade podem ter sido consideradas ilusórias, fantasiosas em outras épocas. Hoje nós vivemos numa sociedade muito diferente em que os direitos individuais vão sendo gradativamente conquistados, às vezes em períodos em que há retrocessos nesses direitos. Muitas vezes as pessoas acabam ignorando a importância e desrespeitando esses direitos, mas o nosso mundo hoje ele é muito melhor do que foi há 2000 anos atrás. Há ainda muita dor, ainda muito sofrimento, há muitas experiências dolorosas e infelizmente temos que chegar à conclusão que elas continuarão existindo, porque nós observamos que as pessoas ainda acabam procurando situações que as aproximam da dor. E muitos demonstrando pelo seu comportamento que somente lições um pouco mais rigorosas é que farão elas se modificarem. Mas o fato é que hoje vivemos num mundo bem diferente do que o mundo já foi. Vivemos numa sociedade que, com todas as suas limitações, nenhum de nós gostaríamos de voltar a viver nas regras que eram há 200, 300 anos atrás.
que dirá viver há 2000 anos atrás. Hoje temos já conquistas. Isso mostra então que a humanidade vai, embora, como diz uma das músicas comuns aqui no Brasil, muito popular, a passos de formiga e sem vontade, mas a humanidade vai caminhando lentamente nessa longa, penosa, mas certa marcha da evolução. O fato é que se hoje tivéssemos essa propensão então de aplicar os ensinamentos dessa pessoa que nós lembramos do seu nascimento nessa época, nós teríamos uma grande modificação em toda a estrutura social. Essa guerra infeliz que ocorre hoje na Ucrânia deixaria de existir. Aquelas regiões do mundo que estão ali submetidas a graves violações dos direitos humanos, como infelizmente está acontecendo hoje no Irã, né? Com tantas proibições, com tantas coerções contra a manifestação livre das pessoas, pelo direito de serem respeitadas como seres humanos. Isso desapareceria também, essa violência. Aqueles quadros de dor, de dificuldades, de problemas que nós vamos encontrar em tantas outras regiões, na Síria, em vários países africanos, e mesmo aqui no nosso país, em tantos lugares, com tantas pessoas passando tantas necessidades, tudo isso desapareceria se nós conseguíssemos realmente entender o significado do amai-vos uns aos outros. Mas nós estamos neste trabalho evolutivo de aprendizado e de crescimento. E aí nos vem a dúvida: o que deveríamos nós hoje, nesse Natal, pensarmos em termos espirituais para dar a essa data um novo significado? É realmente refletirmos de modo mais profundo o que nós convencionamos a comemorarmos nessa época. O nascimento de alguém que veio trazer lições inesquecíveis para a humanidade. Veio mostrar o único caminho possível para a elevação da humanidade e a mudança, que é realmente o devotamento ao próximo e o amor a Deus acima de todas as coisas. Mas não dentro desses modelos que nós temos das igrejas, que infelizmente acabaram muitas vezes não representando de forma fidedigna a mensagem de Jesus. Nós vemos em toda a história de toda a cristandade inúmeros erros sendo cometidos, inúmeras violências sendo praticadas em nome daquele que veio pregar a não violência. Isso nos leva a pensar então que, como cristãos, todo o nosso dever deveria ser o de entender de maneira mais profunda as lições de Jesus. E o seu nascimento é profundamente simbólico. A forma como ele optou por iniciar a sua trajetória terrena tem um grande significado espiritual. Os relatos sobre o seu nascimento, que muitas vezes são considerados pelos não religiosos como fatos fantasiosos que a imaginação humana criou para destacar a figura de Jesus como sendo alguém especial, são fatos plenamente compreensíveis à luz do Espiritismo. Para nós, as inúmeras referências que há sobre fatos extraordinários envolvendo o nascimento de Jesus é plenamente concebível, considerando ele se tratar então de um espírito, de uma condição espiritual sem igual, jamais visto sobre a terra. No Evangelho de Lucas, o único evangelho, nos traz um desses relatos, um desses episódios sobre o nascimento de Jesus, que eu quero trazer então a vocês para a nossa reflexão. Está lá no capítulo 2 e compreende os versículos 8 a 21. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo:
glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa belíssima passagem do Evangelho de Lucas nos faz conhecer então que Jesus, no início da sua trajetória, como seria depois também, estava acompanhado por essas legiões celestes, espíritos de uma grande elevação espiritual, espíritos considerados anjos, portanto espíritos puros, que vinham ali trazer aquele que tinha se encarregado dessa grande missão de conduzir a humanidade, todo o seu apoio para que ele iniciasse essa trajetória. Esse cântico que o Evangelho de Lucas nos traz aqui, a recordação, que nos traz esse conhecimento, ele representa, na interpretação do Espírito Emmanuel, a síntese de como seria a missão de Jesus. E ele é uma síntese das recomendações todas que Jesus daria em todos os seus ensinamentos para que as pessoas, ao segui-los, pudessem realmente encontrar um caminho de elevação espiritual. O glória a Deus nas alturas, representando a dedicação maior que o homem deveria ter à ideia da sua ligação com o Ser Supremo, aquele que deu origem a todas as coisas, aquele que é a causa inicial de tudo. O paz na terra, representando o nosso dever de trabalhar por essa paz em todas as nossas ações diárias. E a boa vontade para com os homens representa o nosso esforço diário de compreender, de entender, de aceitar os nossos irmãos, assim como tem sido conosco por parte daqueles que, tendo avançado na evolução, continuam de forma firme, dedicados, compreendendo as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e continuam nos apoiando, nos incentivando, nos ajudando neste grande crescimento espiritual. A mensagem de Jesus, ao lembrar do seu nascimento, deve ser sobretudo essa lembrança daquele que não precisava absolutamente estar fisicamente aqui no planeta, aquele que poderia continuar interferindo nos processos evolutivos do planeta, através do envio de inúmeros emissários, assim como ele fez antes da sua vinda e depois. Todas as pessoas que em algum tempo da história da humanidade trabalharam e trabalham pelo progresso da humanidade, pela melhoria de condições de vida, e isso em todos os campos de atuação humana, todos esses são missionários enviados pelas esferas superiores do mundo. Não que sejam eles próprios seres altamente evoluídos, também carregam as suas imperfeições, mas todos eles com os seus valores, com as suas conquistas, com as suas virtudes, trouxeram de alguma forma a melhoria para a humanidade. Jesus poderia continuar então se valendo desses colaboradores de todas as condições espirituais para continuar impulsionando o progresso da humanidade. Mas ele, por si próprio, desejou dar o grande testemunho que todos os seres de grande elevação espiritual sempre deram, a dedicação àqueles que se encontram ainda nas etapas iniciais da evolução espiritual. E o que isso tem a ver conosco, né? Isso nos faz pensar que, se nós já temos alguma compreensão espiritual, nós nos tornamos, de alguma forma, responsáveis e solidários por todos aqueles que ainda não adquiriram essa compreensão e que estão no mesmo caminho de aprendizado que nós estamos. Portanto, de alguma forma, esse convite das legiões celestes também é dito para nós, que ao dedicarmos a nossa vida a buscar, a compreender a inteligência suprema, o Deus, a causa primeira de todas as coisas, nós devemos cultivar a paz em nossas vidas e em nossas relações, e devemos exercer a boa vontade para com todos que compartilham conosco a nossa existência. Lembrar de Jesus, do seu nascimento, é lembrar isso. Então, nessa época que nós estamos aí envolvidos nas comemorações, nas festividades do Natal, vamos refletir como nós podemos aplicar a partir de agora esses princípios, como podemos cultivar a paz. Por exemplo, não dando extensão aos comentários, às falas infelizes que muitas vezes nessa época surgem, o rememorar, o relembrar mágoas, desafetos. Vamos tentar dissipar das nossas conversações em família, com amigos, todas as referências negativas que nós podemos ter sobre as pessoas.
Vamos tentar pensar hoje, até o dia do Natal, pensar no bem, pensar naquilo que há de bom, de positivos nas pessoas. E sempre vai surgir aquele exemplo daquela pessoa que alguém dirá assim, mas essa pessoa não produz nada de bom. Veja, como um filho de Deus, ele tem algum valor na sua condição espiritual. Em algum momento esse é um ser que poderá produzir algo positivo. Talvez já o produziu, mas nós, pela nossa crítica, pelo nosso olhar muitas vezes severo, nós não conseguimos perceber. Então vamos pelo menos silenciar se não conseguimos destacar algo de bom das pessoas. E apliquemos o princípio da boa vontade para com as pessoas, imaginando que se alguém errou conosco, se alguém já nos feriu, já nos magoou, e nós teremos que rever, reencontrar essas pessoas, vamos fazer de boa vontade isso da nossa parte. Vamos oferecer como se fosse o nosso presente ao grande aniversariante desse dia, do Natal, Jesus, a nossa boa vontade, a nossa tentativa de compreender o outro, de pensar nas suas qualidades, nos seus valores, nas suas virtudes, ainda embora pequeninas. Pensemos que cada ser humano, assim como nós mesmos, temos uma importância no conjunto, temos um significado espiritual. E o grande amor que existe de Deus para conosco também existe para com todas as pessoas. A única forma que nós poderemos realmente nos aproximarmos de Deus é através do nosso amor ao próximo, que nem sempre se poderá expressar como afeto, como carinho, como uma grande amizade, uma grande intimidade com essas pessoas, mas sempre poderá iniciar como sendo boa vontade em desculpar faltas, boa vontade em desculpar os erros, boa vontade em ignorar os deslizes que essas pessoas cometeram e tendo a boa vontade de destacar o que há de importante e bom na vida dessas pessoas. Pensemos que essa é a nossa possibilidade de crescimento espiritual. Enquanto nós não fizermos o nascimento das lições de Jesus dentro de nós, as datas comemorativas sempre serão momentos efêmeros, momentos passageiros de festividade, de comilança, de gastança, de trocas de presente, mas elas não terão um significado verdadeiramente espiritual. Que tudo que nós fizermos ou não nesse dia seja de uma forma santificada, uma forma revestida de boa vontade para com todos. Eu quero convidá-los então para o nosso momento de prece, só que hoje eu não farei a prece. Eu quero trazer para vocês uma prece belíssima, prece diante da manjedoura, que nos traz grandes e extraordinárias reflexões sobre o nascimento de Jesus, e ela está na voz do nosso querido Chico Xavier, que é o médium que recebeu essa belíssima comunicação do Espírito Emmanuel, que foi dada então através da mediunidade de Chico Xavier. Vamos acompanhar a prece então. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade
ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Eu desejo a todos um Natal de muita paz, de muita luz, que essas ideias todas vindas do mundo espiritual superior, que nos fala sobre a missão maravilhosa de Jesus junto da humanidade, possa nos inspirar a renovação, a paz em nossas vidas e que nós possamos, de fato, nos tornarmos discípulos do Mestre. Até o nosso próximo programa, um grande abraço a todos.